Nosso assunto de hoje é síndrome metabólica. Você sabe o que é isso? Mais de 25% da população mundial tem síndrome metabólica diagnosticada, fora as pessoas que não sabem que tem, tá? Isso é devido à nossa atual rotina, às nossas atuais condições de vida, nossa atual alimentação. E eu vou contar para vocês um pouquinho mais hoje sobre essa doença. Vem comigo. Meu nome é Geisla Schecker, esse é o canal Fartlek e hoje a gente vai falar do diagnóstico e também das características da síndrome metabólica. A palavra síndrome, ela significa um conjunto de sinais e sintomas que se manifestam devido a alguma condição, tá? Na síndrome metabólica, esses fatores de risco, esses sinais que se desenvolvem, são devido a dois fatores: o acúmulo de gordura visceral, tá, na região abdominal, e também a resistência à insulina, tá? Essas duas são as raízes dos sintomas da síndrome metabólica. Bom, o acúmulo de gordura na região abdominal se caracteriza pela gordura visceral, tá? Então, aquela gordura endurecida, assim, que a gente tem na região abdominal, que as pessoas têm, né, na região abdominal, ela é um fator de risco para a síndrome. E a resistência à insulina significa que o seu pâncreas está produzindo esse hormônio, né? Vamos relembrar um pouquinho que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas para regular a quantidade de glicose que a gente tem no sangue após as refeições, né? Então, se você se alimenta lá de uma barra de chocolate, esse chocolate é quebrado em glicose, isso vai fazer com que a sua glicemia se eleve, né? O nível de açúcar do sangue se eleve. E essa glicose tem que ser levada para o destino dela, seja para o músculo, para o fígado, para o tecido adiposo, em forma de triglicerídeo, né, para ser armazenado. E quem faz essa regulação do nível de glicose no sangue, retirada da glicose do sangue para mandar para o local de destino, é a insulina. E a resistência à insulina é quando o seu pâncreas está produzindo até mais do que deveria a insulina e essa insulina não está conseguindo ser usada. Então, antes você precisaria de uma molécula de insulina para levar uma molécula de glicose até a célula. Agora você precisa de 2, 3, 4, né? Então, isso faz com que o pâncreas produza muito mais e essa insulina se acumule no sangue. Uma insulina ineficaz, vamos dizer assim, né? E esse excesso de insulina no sangue também faz com que você tenha dificuldade em perder peso. Você não, né? O paciente com síndrome metabólica. Por quê? Porque no adipócito, a insulina tem uma função de impedir a quebra da gordura, tá? Então, faz com que o adipócito tenda a acumular essa gordura ali como forma de estoque e não disponibilizá-la para queima, para quebra. Então, ter muita insulina no sangue não é bom. A gente precisa melhorar nossa sensibilidade à insulina, tá? E a gente faz isso através de atividade física e alimentos adequados, né? Coisa que se fala muito hoje em dia. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais lá no final. Bom, como que eu sei se eu tenho síndrome metabólica, Geisla? Quando você vai ao médico, ele vai avaliar os seus exames de rotina, você precisa ter 3 de 5 fatores de risco para que você seja diagnosticado com síndrome metabólica. Quais são esses fatores? Bom, pressão arterial elevada, acima de 13/85, tá? Que também pode sinalizar uma hipertensão. Glicemia acima de 100 miligramas por decilitro, tá? Que já pode sinalizar um pré-diabetes também. HDL, colesterol bom, para mulheres acima de 50, abaixo de 50, desculpa, e para homens abaixo de 40, tá? O normal é que a gente tenha valores acima disso, porque o HDL é o colesterol bom, né? Então a gente precisa ter mais, precisa que ele esteja mais elevado. Se você tiver HDL abaixo de 40, sendo homem, ou abaixo de 50, sendo mulher, é um fator de risco para a síndrome metabólica também. Bom, a circunferência abdominal, medida em centímetros para homens acima de 102 e para mulheres acima de 88 centímetros. A gente deve estar com essas medidas abaixo desses valores. Se tiver acima, significa que você tem um fator de risco para síndrome metabólica. Bom, e a outra e última
característica que é fator de risco é o triglicerídeo. Se você tiver triglicerídeos acima de 150 miligramas por decilitro, significa que você tem uma hipertrigliceridemia. Pode ser também um fator para dislipidemia, que a gente já falou no vídeo anterior, né? Mas também pode ser associado aí à síndrome metabólica. Então, são 5 os fatores de risco. Se você tiver pelo menos 3 deles, você já é diagnosticado com síndrome metabólica. Bom, muita gente que tem síndrome metabólica não tem sintomas especificamente. Essa pessoa consegue viver normalmente, não tem nenhum sinal, nenhum sintoma que impeça ela de ter uma vida normal. Mas a síndrome metabólica é um fator que predispõe doenças cardíacas. Então, a longo prazo, o paciente com síndrome metabólica, por mais que ele seja assintomático, ele pode desenvolver doenças cardíacas, derrame, infarto, diabetes do tipo 2, caso ele não tenha. Uma síndrome são características que levam o paciente a ter complicações futuras. Eu não quero ter complicações futuras, eu não sei vocês, mas o que a gente pode fazer para impedir isso é se alimentar corretamente e fazer atividade física. E nós que já fazemos, que somos praticantes, amantes da atividade física, que corremos ou que praticamos qualquer outra modalidade, temos que incentivar outras pessoas a terem o acesso à qualidade de vida que nós temos. Às vezes, pessoas que não são obesas, por exemplo, e têm acúmulo de gordura abdominal, né? A pessoa fisicamente, esteticamente não está obesa no geral, mas tem um acúmulo, tem excesso de gordura visceral, então ela já tem fatores de risco, né? Então, pessoas que são magras, mas sedentárias, enfim, a gama de possibilidades é muito grande. A gente tem que incentivar pessoas a se alimentarem bem e terem um nível de atividade física legal, né? Não precisa ser coisas surreais para quem não faz nada. Então, se a pessoa é sedentária e já pratica uma caminhada, ok, ótimo, excelente, né? Se você pode ir um pouquinho mais acompanhado, melhor ainda, né? O importante é não estar inativo. Isso é o importante. Em relação à alimentação, a gente tem que ter também noção de que o alimento, ele é uma ferramenta poderosíssima para expressar características no nosso corpo, né? Existem alimentos que sinalizam para o pâncreas que ele tem que produzir mais insulina, que a gente chama aí de índice glicêmico, né? Tem alimentos que têm índice glicêmico elevado, que sinalizam para o seu pâncreas que ele tem que produzir mais insulina para carregar essa glicose. Tem alimentos que têm um índice glicêmico menor. Então, um pouquinho só de insulina já é o suficiente para fazer a função dela, né? Então, a gente tem que saber o poder que o alimento tem. E não só nisso, o alimento tem o poder de produzir hormônios no nosso corpo, hormônios de saciedade, ou hormônios de fome, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal, o alimento é sinalizador. Ele tem capacidade de produzir diversas características, né, que podem nos favorecer ou nos desfavorecer. Então, a gente tem que saber que nos alimentando bem e praticando atividade física, nós temos ótimas ferramentas para ter qualidade de vida, para ter saúde, para evitar doenças futuramente. Se a gente já faz isso, a gente tem que incentivar outras pessoas a fazerem também. Esse é o nosso papel. Bom, quando o médico diagnosticou lá o paciente com síndrome metabólica, ele vai fazer um tratamento. Esse tratamento pode ser medicamentoso, de acordo com os critérios médicos, né? Isso quem faz é realmente o médico. Mas todos os médicos orientam que o paciente inicie atividade física e uma dieta adequada. Então, esse é um protocolo padrão, né, para quem tem síndrome metabólica, por isso é tão importante. Bom, essas características são da síndrome que a gente comentou, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor o que significa isso, o impacto que isso tem na atualidade, porque essa síndrome é uma síndrome relativamente recente, que tem sido estudada de 1970 para cá, devido à mudança da nossa rotina, dos nossos hábitos de vida, né? A gente tem muito mais acesso à informação, muito mais acesso a tecnologias, a automóveis que fazem com que a gente se torne nativo, né? Que facilite muito mais nossa locomoção aos lugares. A gente tem essa velocidade exagerada da nossa vida atual, faz com que a gente consuma muito mais alimentos prontos para facilitar mesmo a relação de tempo, né? Que a gente consuma muito mais alimentos que já vêm processados, alimentos que já vêm industrializados, né? Que muito mais fast foods, enfim, alimentos que não são alimentos de verdade produzidos pela natureza, alimentos que são substâncias alimentares,
né, que são artificiais e sinalizam o nosso corpo diferentemente de um alimento natural. Então, devido a essa mudança no comportamento humano, o nosso corpo passou a responder de forma diferente também a essa sinalização. Por isso, a síndrome metabólica tem sido uma doença mais atual, uma doença ligada aos nossos hábitos de vida atuais. Preocupa muito. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 25% da população mundial tenha esse diagnóstico. Fora os que não têm diagnóstico ainda, né? Então é algo muito impactante mesmo, e que por mais que não debilite a qualidade de vida de uma pessoa no início, pode debilitar a longo prazo, sim, né? E a gente tem que procurar saúde e qualidade de vida, é isso que a gente quer, tá ok? Pessoal, eu agradeço muito vocês que me ouvem até agora. Espero ter esclarecido as dúvidas e explicado um pouco melhor sobre isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscrevam aqui no canal, que deem um like, que isso faz com que a gente consiga produzir muito mais conteúdos de qualidade futuramente. Provavelmente a Antônia, nossa nutricionista, vai falar mais profundamente em relação a esses alimentos que promovem a qualidade de vida em relação ao processo hormonal, em relação à sinalização da insulina, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais no nosso canal, tá ok? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!